Oi, amores! Hoje vamos falar de Santa Clarita Diet, episódio 3, episódio 4. Esse é o canal Novelas Comentadas, comentando séries do Netflix. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e sua crítica. São sempre bem-vindos. Então o episódio 3 começa, né, com eles tendo um pouco uma DR de casal, uma DR extreme, assim, de, né, que eles agora precisam matar uma pessoa para ela se alimentar, passar a matar pessoas, e ela dizendo, ai, a gente precisa se preocupar com a Abby, né, com a educação dela, e ele, eu não consigo pensar muito nisso agora, porque eu tô mais preocupado, assim, com essa coisa dos assassinatos e de tu comer pessoas, né, isso tá um pouco mais na minha cabeça. E aí eles chegam naquele caminho, né, de, então a gente tem que, esse perfil dessa pessoa tem que ser alguém que não vai que ninguém sinta falta, uma pessoa má, né, que ninguém sinta falta, assim, um jovem Hitler solteiro, que me lembrou um pouco uma vibe meio Dexter, né. O Dexter tinha aquela coisa de só matar serial killers, eu acho que eram, mas enfim, eram pessoas más, né. Não, ele era um serial killer e ele só matava pessoas más. Então um pouco, e o próprio jeito que eles montam aquelas os plásticos, a coisa na casa mais adiante lá, me lembrou também um pouco Dexter. E ela depois de noite limpando o rosto, é tão bom que não é uma dessas doenças que ressecam a pele. E isso teria sido muito ruim mesmo. Então é muito interessante o humor, né, da série, que ele torna todo o tema leve, né, a gente vai assistindo e ao mesmo tempo lidando com essas questões familiares, assim, digo, da família, do crescimento da filha adolescente e tal, que são acho que é o que mais faz as pessoas se conectarem e gostarem da série, né? E aí tem um pouco do núcleo da Abby com o Eric, assim, eles matando aula, ela não querendo ir pra aula por conta de toda a emoção da vida, assim, se encontram com aquela guriazinha que tá levando um fora do namorado, assim, ele fez o drive-thru pra me dar um fora, assim, muito engraçado, falando do tamanho do pau do cara, que tipo, é um tamanho de pau perfeito para iniciantes. Eu achei muito boa aquela piada, assim. E aí eu sei que o tal do namorado escroto da guria, traficante de 26 anos, acaba virando inadvertidamente, né, a vítima, né, da Sheila, pra ser a refeição dela. Ela já louca de fome, tá 2 dias, assim, sem comer. Levam ele lá pra aquela casa, né, tudo preparado, só que acaba acontecendo um bonding, né, entre os dois, porque o marido e o marido, né, percebe que ele, na verdade, não seria tão mal assim, né, que ele não sabia, que ela era de menor. A gente vê em seguida que isso não era verdade, mas... E que, né, ele só tava fazendo o tal do tráfico pra ajudar a irmã, que se divorciou, enfim. Então eu sei que o marido libera, né, a janta da mulher, que fica muito braba com ele, né. Nisso, os jovens estão tocando um gás lacrimogênio, assim, na casa desse cara, e tem uma fala ótima, assim, que é: nossa, a paranoia de direita do teu padrasto finalmente serviu pra alguma coisa, que é o fato do cara ter um gás lacrimogênio em casa, né. Tocaram isso na casa do Trafia, assim, e tipo... A própria guria, que é ex-namorada, já nem queria mais tanto, assim, sabe, tocar um gás lacrimogêneo, sei que é toda a Abby, que tá bem perturbada, né, na verdade, por conta de tudo, né, entrou lá com uma máscara, pegou o suéter da guria e os 3 saem, assim. E aí a Sheila, como não comeu, eles estão discutindo e tal, e daí... também um diálogo muito engraçado, né, que ela diz, eu fico chateada que tu fume maconha, né, dele, olha, eu também fico chateada que tu coma pessoas, mas pelo menos a minha coisa vai ser legalizada, né. E aí eu sei que eles batem sem querer na traseira do carro da frente, que sai já um cara super escroto, é um carro metido a besta, assim, sai um super escroto xingando, um monte de palavrão e tal, e ela, né, na fissura da fome, sem nem pensar, come o cara, assim. Eu fiquei até pensando na hora se não era o pedófilo italiano, né? Se vocês já viram, não me contem. Mas
Eu sei que ela come o cara sem nem pensar, assim. E nisso eles já tinham comprado um freezer pra botar no depósito, que fica num outro lugar que não é na casa deles. Então, eles levam o cadáver pra o depósito e conseguem, a princípio, não ser vistos e tal. E o marido raciocina rápido, assim, eles conseguem se agilizar. E aí é muito bom, termina assim, tinha combinado com a Abby de fazer uma janta em família, e falaram pra ela que a Sheila voltaria a comer só carne crua de bicho, né? Que não é verdade. Então eles têm uma janta super falsa, assim, em família, na qual os três estão mentindo, assim, né? Todos os três super tensos, todos os três mentindo. De novo, uma super alegoria, um pouco, as famílias nas nossas, né? Que todo mundo dá aquela fingida, assim, enfim, hipocrisia humana, né? Um pouco mais, um pouco menos. Tudo bem. Capítulo 4. Então ela acorda super feliz, assim, que vai ter o shake dela de manhã, faz lá um shakezinho de orelha. Então ela tá no ápice do bom humor, né? E da cara de pau, assim, tomando shake de orelha, correndo com as vizinhas, que estão perfeitas, né? Aquelas vizinhas detestáveis, americanas, controlando a vida alheia e insatisfeitas ai, eu não posso com aqueles personagens, assim, mas vividas à perfeição, assim, né? Uma que é no show do John Legend e tem filho, não sei o que, a outra sempre inventando mil e uma coisas pra se livrar do marido, trair o marido, né? Enfim, e elas, claro, estranham, né, o super bom humor, o super pilha da Sheila, né, que normalmente elas dizem, normalmente tu nunca tá pra fazer nada, tu é uma chata e agora tu tá assim. E a Sheila dando dicas e dando ideias, sabe, arrasando, completamente eufórica, né, como se fosse uma coisa bipolar, assim. O marido, né, desesperado, vai parar numa livraria meio paranormal, assim, na verdade uma coisa meio, parece essas lojinhas assim, além da lenda, sabe, essas coisas que vendem uns incensos. E aí no meio das coisas, assim, lá, ele acha dois pergaminhos, dois desenhinhos sérvios que ele leva pra casa. Um é uma mulher, uma pessoa vomitando, inclusive uma coisinha, um órgão, sei lá o que é aquilo, igual a Sheila vomitou, e o outro, não sei, um zumbi comendo uma pessoa, essa que tem um sangue. E aí eles descobrem que aquilo ali é sérvio, né, de origem sérvia, e eles precisam achar alguém que fale sérvio pra decifrar, o que é uma besteira, porque basta tu botar um Google Translator, né, com câmera na frente daquilo ali que já traduz, né? Me admira que a Netflix tenha feito essa coisa sem pensar nisso, mas tá. Aí o diretor da escola, que aliás é vivido por um comediante hilário, chama os pais na escola, porque a Abby desapareceu, né? E eu adoro que a Sheila, num mau humor, assim, ela tá muito descontrolada, apesar de estar bem alimentada, assim, se bota furiosa com o diretor desde o início, assim, né? E o marido desesperado, assim, tentando fazer um meio de campo, assim. E o diretor deixa bem claro, olha, ela vai ser expulsa, ou vai ser suspensa, se ela não aparecer amanhã, né? Então, acho bom ela aparecer. Inclusive, porque ela tá prejudicando o excelente aluno, o Sr. Eric. Coisa que ela não é. E aí, o casal tem uma briga de novo, né? Na qual o marido diz, olha, se tu continuar descontrolado desse jeito, fazendo tudo o que tu quer, ela chega ao ponto de dizer pra filha, né? Faz o que tu quiser, sai da escola, vai fazer artesanato e tal, né? E a filha é muito interessante, né? Que a filha reage... O quê? Como assim? É muito interessante, porque na vida real não teria sido assim a reação de uma adolescente, né? Ela teria ficado tão atrapalhada quanto, mas a reação dela não teria sido essa. A filha reage super mal, né? Como assim, mãe? E aí o marido diz, olha, se tu continuar assim, a nossa família não vai sobreviver. Adoro, né? A pobre da família depende só da pobre da mulher, né? Coitada. Mas, infelizmente, assim na vida real. Mas tá. E aí ela vai se aconselhar com o sábio, né? Novos tempos, novos sábios. Quem é o sábio? O vizinho. Melhor personagem.
E aí ele diz, os mortos-vivos têm muita dificuldade em controlar os seus impulsos, né? E eles têm aquele diálogo ótimo, tenho o que fazer? Não. Mas é possível fazer alguma coisa? Não. Mas eu preciso fazer alguma coisa? Sim. E aí o fato é que ela consegue fazer alguma coisa, né? Ela tem aquele super impulso mais adiante lá na feira de ciências, né? De matar e comer o diretor, né? E ela consegue não fazer isso, ela só ameaça ele, até de uma maneira mais ou menos razoável até, embora, né, quase batendo nele, mas não mata ele. Então, né, no contexto da série, da história, ela teve um super controle, assim, né, e claro, porque ela tava alimentada também, né, cá entre nós. Mas então mostra aí enfim, uma evolução, uma coisa da personagem no sentido de controlar os impulsos dela pra manter a família dela. E aí teve antes uma cena super bonita, né, do pai e da filha ali, aquele passeio de moto no lugar onde o casal ia no namoro, na juventude, que foi uma cena meio de luto, né, dos dois, assim, e de preocupação deles pelo que tá acontecendo com a mãe, né? Que eles não têm a menor ideia, gostaria de ter respostas pra te dar e tal, mas deles poderem externar o pavor que eles estão sentindo, que é completamente natural, assim, né? Eu acho que foi importante também pra série nos dar essa cena, que dá uma realidade, assim, porque às vezes tu poderia ficar só na risada, ou no comportamento rebelde dela, assim, mas botar isso torna mais humano, torna a gente mais interessado em continuar vendo, assim, por exemplo, o personagem do pai pra mim agora parece muito mais interessante já no quarto episódio do que no início. Já acho ele um cara muito mais complexo, sabe, muito mais interessante agora que eu conheço ele melhor, assim, a própria filha também, né. Termina o episódio com os vizinhos, todos os dois casais brigando, né, por conta dos conselhos que a Sheila deu, né. Sheila se meteu na vida de todo mundo dando conselhos, vai ver o show do John Legend, vai não sei o que, não sei aonde, compra uma moto, ou compra um carro, não sei assim e tal. E o vizinho mala, o policial, os dois são policiais, mas o policial mala, acha tanto furunga na grama, os idiotas, em vez de lá usar o spray dele de formiga, podiam ter usado, não usaram, preguiça, o que aconteceu? Achou um dedo inteiro, em vez de achar aquele pedacinho lá de pele que tinham achado no carro, achou um dedo inteiro. Eu quero só ver como é que eles vão sair dessa. Não me deem spoiler, gente, que eu ainda não vi, pelo amor de Deus. Então é isso, 13 e 4 de Santa Clarita Diet. Nos vemos no próximo vídeo. Digam se estão gostando, se não estão. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.